Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme e é com muito prazer que eu vou falar um pouco com vocês a respeito do tema que foi proposto para esse aulão, trabalho na era dos aplicativos e as transformações do sujeito. O que temos com isso? Basicamente, o que os professores Anderson e Leandro me propuseram é discutir como as relações concretas do mundo do trabalho impactam as relações interpessoais, ou seja, as relações entre as pessoas, entre os trabalhadores, e também as relações intrapessoais, relações subjetivas dos trabalhadores com a sua própria subjetividade. Bom, em primeiro lugar, é importante nós pensarmos a respeito da historicidade do trabalho. O trabalho possui uma dimensão sócio-histórica, ou seja, ele muda ao longo do tempo. Ele passou por transformações e em cada sociedade, em cada modo de produção ou sistema socioeconômico, se vocês preferirem, o trabalho se apresenta de uma determinada forma. Então cada sociedade possui a sua relação característica de trabalho. Na sociedade capitalista, nós temos o trabalho assalariado, historicamente, como a forma predominante de trabalho, ou seja, você tem uma parte da sociedade que dispõe da riqueza, que dispõe dos chamados meios de produção, das fábricas, das lojas, dos supermercados, dos escritórios, das áreas de cultivo, da terra, e tem uma parte da sociedade que não dispondo desses meios, ou seja, só dispõe da sua própria força de trabalho, que é o chamado proletariado, aquele que dispõe apenas da sua própria prole, dos filhos, né? Inclusive, nos primórdios do capitalismo, esse termo era carregado de uma conotação bastante pejorativa. Pois muito bem, mesmo dentro de uma sociedade como a capitalista, você tem transformações no mundo do trabalho, nas relações de trabalho, que fazem com que o trabalho, por exemplo, lá da era pré-industrial, que era um trabalho praticamente ainda semi-artesanal, seja bastante distinto do trabalho posterior à Revolução Industrial e também diferente do trabalho que nós temos hoje, das relações de trabalho, das formas de contratação, de intermediação, da exploração do trabalho que nós temos hoje. Bom, então lá no período pré-industrial, né, ainda do capitalismo comercial, do século XVI até o meados do século XVIII, o trabalhador, de certa forma, ele ainda dispunha dos meios de produção, ele ainda dispunha das instalações, de ferramentas, embora bastante limitadas, mas ele dispunha de ferramentas, e também ele dispunha das matérias-primas, ele dispunha do produto final e, sobretudo, ele tinha o controle do conhecimento de todo o processo de trabalho específico, seja, por exemplo, para a produção de calçados, no caso dos sapateiros, seja para a produção de ferraduras, armaduras, no caso dos ferreiros, e assim por diante, né? O trabalho ainda artesanal. Essa forma de trabalho artesanal ela vai passar por transformações, e essas transformações elas vão aos poucos retirando do trabalhador, do produtor direto ali, tanto os meios de produção quanto o produto final do seu trabalho e, sobretudo, o conhecimento, o controle do processo de trabalho. Né? É essa passagem que Marx vai chamar da passagem da subsunção formal para a subsunção real do trabalho. Então, o verdadeiro proletário é aquele que já não dispõe mais dos meios de produção, ele não tem ferramentas, maquinário, ele não tem instalações, né? Isso pertence ao industrial. Ele não dispõe tampouco do produto final, porque o produto final pertence ao capitalista, e ele também já não dispõe mais do conhecimento do processo de trabalho, que foi absorvido e que agora está contido no maquinário. Ele é apenas um apêndice da máquina. E Marx vai dizer que então esse processo separou o caracol de sua concha. Então o caracol fica desprotegido, ele não tem mais tudo aquilo que ele tinha, que ele possuía antes, que ele dispunha para trabalhar. Muito bem, essa relação, nos primórdios do capitalismo industrial, é uma relação de exploração nua e crua. Então,
o trabalhador trabalha durante longas jornadas, né, às vezes 16, 17, 20 horas. O trabalhador não tem segurança ao longo do processo de trabalho, era comum acontecerem acidentes graves, né, e até fatais dentro das fábricas. Crianças trabalhavam junto com adultos, os ambientes eram absolutamente insalubres, mal iluminados, pouco ventilados. Então era um verdadeiro inferno, digamos assim, né, a vida do trabalhador da primeira revolução industrial, como vocês certamente já estudaram em história. Muito bem, e era assim por quê? Porque não existia nenhum tipo de anteparo, nenhum tipo de legislação trabalhista naquela época. Tudo era muito recente e o Estado, né, ainda não tinha sido forçado, pressionado pelas organizações de trabalhadores a atuar no sentido de oferecer, ou melhor, reconhecer direitos e garantias essenciais. Ok? Então, nós temos aí um momento marcado pela exploração nua e crua do trabalho pelos capitalistas, pelo capital. Muito bem. Só que, é claro, as organizações sindicais passaram a surgir, as associações de trabalhadores, e passaram a lutar para que o Estado burguês reconhecesse, né, alguns limites intransponíveis que garantissem condições mínimas de sobrevivência para os trabalhadores. E é aí que surge uma legislação trabalhista que vai limitar a jornada de trabalho, que vai reconhecer, por exemplo, o direito de férias, de benefícios e garantias essenciais. No Brasil, esse processo ele vai acontecer muito mais tarde, né? Até porque a própria industrialização foi tardia, aconteceu só quase que a partir da segunda metade do século XX. E a legislação trabalhista, a consolidação das leis do trabalho, vai ser promulgada só em 1943, né? Então, anos 40, sob o governo Vargas, durante a era Vargas. Bom, ela institui, portanto, o trabalho regulamentado pelo Estado, o trabalho com direitos e garantias, o trabalho com carteira assinada, mas não para todos os trabalhadores. Para uma parcela dos trabalhadores, nós sabemos que no Brasil o trabalho formal sempre foi bastante restrito. Ainda hoje, mais de 41% dos trabalhadores brasileiros, da população economicamente ativa do Brasil que está ocupada, desempenham atividades no setor informal da economia. Então são trabalhadores informais, não têm a assistência do Estado, não são assistidos pela legislação trabalhista. Muito bem, essa forma, ainda que restrita, né, de trabalho regulamentada pelo Estado, com direitos e garantias, ela, a partir dos anos 60, mas principalmente dos anos 70, com a transição do regime chamado Fordista, né, da segunda Revolução Industrial, e das suas formas de organização e controle do trabalho, para um regime chamado toyotista ou flexível, essa forma de trabalho ou de emprego, né, formal, ela passa a sofrer ataques. E são justamente esses ataques, né, a retirada de direitos, todo um processo de mudança, um processo muito amplo de mudança nas condições de trabalho, no mercado de trabalho, nas exigências de qualificação do trabalhador e, sobretudo, nos direitos trabalhistas, retirada de direitos, que nós chamamos de precarização do trabalho. Então, a precarização do trabalho é um processo que tem início no mundo a partir dos anos 70, principalmente, e que chega no Brasil com bastante força nos anos 80 e principalmente nos anos 90. Né? Esse processo ele vai se dar por meio de um conjunto de flexibilizações. Né? Então, o capitalismo toyotista, o regime toyotista, ele é marcado pela palavra flexibilização. Então, a flexibilização ela atinge principalmente três dimensões, segundo um sociólogo do trabalho que eu gosto bastante, que é o Giovanni Alves. Então ela atinge a esfera ou a dimensão da contratação, ela atinge a esfera ou a dimensão da jornada de trabalho e ela atinge também a esfera ou a dimensão
da remuneração. Olha só, essas três coisas elas estão juntas e misturadas, né? Fazem parte do pacote da precarização. Quando a gente fala flexibilização, parece bacana, né? Pô, tornar mais flexível os horários, né? De repente eu posso ganhar mais, não é um salário fixo. E isso tudo é apresentado dessa maneira mesmo, como se fosse algo maravilhoso e em prol do trabalhador. Só que não, né? Porque na prática não é bem assim que acontece. Então, o que acontece? Nós vemos cada vez mais o avanço de formas precárias de contratação, como por exemplo o trabalho parcial, né, o part-time, é, e também a terceirização, que é o suprassumo, né, desse conjunto de mudanças. Então, antes você tinha uma empresa que contratava trabalhadores diretamente, né, assalariava esses trabalhadores, registrava lá na carteira de trabalho a empresa, o nome da empresa, né, responsável por aqueles trabalhadores. A terceirização ela faz o quê? Ela elimina esses trabalhadores diretos e coloca no lugar empresas que vão contratar trabalhadores para prestar serviço àquela tomadora de serviço. Né? Então vamos imaginar, por exemplo, uma empresa como a Volkswagen, e você faz uma visita lá no complexo fabril da Volkswagen, né, na montadora, e você observa que tem lá milhares de trabalhadores. Só que daqueles milhares de trabalhadores, uma boa parte, talvez a maioria, não são contratados diretamente pela Volkswagen. São contratados pela empresa A, pela empresa B, pela empresa C, pela empresa D, cada uma, né, prestando serviço em um determinado componente ou parte, né, do processo produtivo. E essas empresas é que vão ficar responsáveis pelos trabalhadores, a Volkswagen vai pagar pelo serviço às empresas A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. É, essa forma de contratação ela é precária por quê? Por vários e vários motivos, mas já está comprovado que os trabalhadores terceirizados eles têm menos garantias, menos direitos, né, em relação aos trabalhadores diretamente contratados, e eles adoecem mais, né? Então a incidência de acidentes de trabalho, de agravos, inclusive psicológicos, mentais, é muito maior entre os terceirizados do que os trabalhadores próprios. E é claro, né, os vínculos são muito mais fugazes, né? Eles são muito menos fixos, então a rotatividade do trabalho é maior. Em todos os quesitos o trabalhador sai perdendo quando há a terceirização. O problema é que não para por aí, não parou por aí. A mais nova onda agora do capitalismo é uma coisa chamada uberização, que é exatamente o trabalho por meio de aplicativos, o capitalismo de plataformas, né? Ou a economia do compartilhamento. Então isso surge, por exemplo, no serviço de transportes com a Uber e outras empresas que se apresentam como uma alternativa tecnológica para aproximar os consumidores, aqueles que pretendem acessar um certo serviço, e os prestadores desse mesmo serviço. Em teoria tudo parece muito bonito, né? Então para facilitar a vida, e de fato na prática para quem utiliza o serviço às vezes é muito vantajoso, porque é um serviço mais barato. Por exemplo, o transporte, quando você compara Uber com um táxi convencional, é muito mais vantajoso para o consumidor acionar um Uber do que pagar por um táxi, que é mais caro, por exemplo, né? E às vezes demora mais, tem menor disponibilidade em uma determinada área e assim por diante. Mas na prática o que está acontecendo então? A figura do empregador, do patrão, da empresa que contrata o trabalhador, ela misteriosamente desaparece. Ela dá lugar a uma plataforma que é completamente impessoal, né? A qual o trabalhador se vincula e que não garante nenhum direito, nenhum benefício, né? E transfere todos os custos, todos os ônus dessa relação para o trabalhador. E é claro, né, o principal abocanha uma boa parte da renda que ele irá auferir com a venda da sua força de trabalho. Então nós vemos tudo isso acontecendo, e não é só no setor de transportes, isso irradiou para todos os setores, né? Até médicos, por exemplo, hoje trabalham também, são aliciados por esses aplicativos, professores, enfim, né? Todos os serviços que podem
ser incluídos nessas plataformas têm sido incluídos, e aí, né, uma meia dúzia de 4 ou 5 espertalhões, né, que criam esses aplicativos estão explorando os trabalhadores e não devem nada, né, o Estado ainda não conseguiu regulamentar esse tipo de exploração do trabalho. Então é a forma, digamos assim, suprema, né, que nós temos de precarização, é justamente a chamada uberização do trabalho. Bom, quais são os impactos disso nas relações humanas, nas relações entre os trabalhadores e nas relações dos próprios trabalhadores enquanto sujeitos consigo mesmo, com a sua subjetividade, né? Então nós vemos o seguinte: há hoje, no mundo do trabalho, né, faz parte desse grande pacote também da flexibilização, da precarização, ah, cobranças absurdas por produtividade. Então esse é um dos pontos. Essas cobranças, né, elas dispõem de mecanismos específicos seja de cooptação dos trabalhadores, aquilo que, mais uma vez, o Giovanni Alves vai chamar de captura da subjetividade, né? Então, são mecanismos simbólicos que tentam convencer o trabalhador de que ele é parte da empresa e que, ao buscar os interesses da empresa, ele está buscando os seus próprios interesses pessoais, né? Então é aquela história de vestir a camisa. Antes o trabalhador era disciplinado, né, pela empresa por mecanismos de controle mais patentes, mais evidentes, a buscar o lucro. Ou o trabalhador da era do toyotismo, da era dos apps, é um trabalhador que ele é o carrasco de si mesmo. Não precisa ninguém ficar pressionando a correr atrás das metas, dos objetivos. Ele mesmo, né, ele é instigado a fazer isso em nome de uma pretensa, de um pretenso empreendedorismo ou coisa desse tipo, né? E vem aquelas ideologias, por exemplo, do seja patrão, né, de si mesmo, ou seja, você está correndo atrás do seu sonho e não dos objetivos da empresa, né? Ou ainda formas aderindo a formas precárias de trabalho, como por exemplo a pejotização, né? Você é demitido, cria uma empresa de uma pessoa só, que é você mesmo, né? E passa a ser um prestador de serviço. E aí você vai ganhar um pouquinho a mais, só que você não tem mais nada, né, assegurado do ponto de vista previdenciário, trabalhista. Então, veja, isso é muito sutil, mas isso vai tomando conta do imaginário social e vai tomando conta do imaginário dos trabalhadores, né? A tal ponto que o próprio trabalhador explorado não se vê dessa maneira, né? Ele se vê como um vitorioso, como alguém, né, que está sendo ajudado a vencer na vida por aquela empresa X, né, ou Y. E tem também mecanismos de controle, de coerção dos trabalhadores, né? Por exemplo, a imposição de metas, por exemplo, sistemas, né, de remuneração flexível, variável. Não se bater a meta X, você ganha no final o seu salário mais um plus, né? Participação nos lucros e resultados e todo esse tipo de indumentária, né, empresarial, que vai fazer com que se trabalhe cada vez mais, né, e muitas vezes por menos. E é claro, né, as exigências de qualificação profissional, elas são absurdas, absurdas. E aí entram os jovens, que é o foco dessa nossa conversa, são vocês, né? Veja, os pais de vocês certamente, né, ao concluírem o ensino médio, já tinham uma vaga no mercado de trabalho mais ou menos garantida, né? Na minha geração já o ensino superior passou a ser uma exigência. E na geração de vocês, o ensino superior é o ponto de partida. Então, a partir dali que você vai começar a se diferenciar, talvez, do restante da massa de diplomados que está aí no mercado à procura de um emprego. Visto que o desemprego é uma ameaça real, não só para quem é desqualificado, entre aspas, essa palavra é péssima, né, mas é utilizada, não só para quem não tem a devida qualificação para aquela atividade X ou Y, mas para todos, né, inclusive para os super qualificados, muitos dos quais estão trabalhando naqueles mesmos aplicativos, né, estão vendendo a sua força de trabalho por um valor bastante inferior ao que realmente ela vale. Então tem esses mecanismos de cooptação
combinados com mecanismos de pressão mesmo, de coerção, para que se trabalhe cada vez mais, né? Tem um filósofo coreano-alemão chamado Byung-Chul Han, escreveu o livro A Sociedade do Cansaço, em que ele fala que essa sociedade do cansaço é também a sociedade do desempenho, né? Você tem que ser bom, tem que ser o melhor o tempo todo, sabendo que a qualquer momento você pode ser descartado como uma peça numa máquina qualquer. Então há uma atmosfera de medo combinada com essa utopia, não é bem utopia a palavra, mas com é, essa esse imaginário coletivo do empreendedorismo, do faça você mesmo, né? Você pode vencer, basta seguir aquele passo a passo. Então tem todos os coaches aí profissionais que tentam nos convencer de que se não fomos vitoriosos no mundo profissional, na vida pessoal também, é porque não nos esforçamos o suficiente ou porque não seguimos o passo a passo correto, né? Não programamos o nosso mindset de uma maneira que o mundo sorria para nós, né? Como se o desemprego fosse apenas uma questão, por exemplo, ou a miséria e a fome fossem questões de falta de esforço pessoal. Bom, o que acontece na prática, agora entrando nos coletivos dos trabalhadores, nos ambientes de trabalho, é uma competitividade brutal, as pessoas não se enxergam mais como trabalhadores, né? Todos eles são colaboradores, né? E não se enxergam mais como semelhantes, como companheiros de trabalho, como colegas de trabalho, mas sim como inimigos, né? Então eu tenho que vencer quem está do meu lado, porque eu sei que disso depende a minha estabilidade, a minha segurança no trabalho e o meu ganha-pão, né? Então aquela coletividade, aquela solidariedade que existia antes vai sendo corroída. Tem um outro processo também, já para finalizar aqui, que é da corrosão do caráter, que é abordado por um autor americano chamado Richard Sennett, né? Que ele fala que o próprio caráter, né, vai sendo corroído, porque aos poucos você entende que precisa transgredir, né, a moral para poder se manter ali naquele posto, naquele emprego. E, obviamente, né, o resultado disso tudo é um individualismo elevado à enésima potência, né, que, claro, tem causado adoecimento, né, uma epidemia de transtornos é, físicos, mas principalmente transtornos mentais, psicológicos relacionados ao trabalho, como é o caso, por exemplo, da síndrome de burnout, né, que é a exaustão psicológica completa, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. Surgiram até novas síndromes, como síndrome da excelência, por exemplo, né? O erro perdão, o medo, o pavor de errar, né? De não ser excelente. Então, é um pouco isso, galera, que eu tinha para conversar com vocês. O tempo é curto e o tema é infinito. Eu espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado, espero principalmente ter deixado questões aí para vocês desdobrarem com os professores no restante da aula. Eu lamento muitíssimo não ter podido estar presente com vocês ao vivo, né? Nesse bate-papo, quem sabe numa próxima oportunidade. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço. Valeu!